E aí galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube, mais uma participação nesse quadro onde a gente responde aos inscritos. E para a gente responder aos inscritos, os inscritos têm que deixar suas perguntas aqui nos comentários. Então já aproveitando o início desse vídeo, eu quero pedir que você deixe seus comentários também, porque isso ajuda muito a gente enriquecer o conteúdo que a gente traz aqui no canal. Mas também deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado. Fica com a gente aí que o assunto de hoje vai ser bem massa. Bom, galera, hoje eu quero ler um comentário que ele é um pouco extenso, tá? Mas o assunto eu achei bem legal. A gente, há pouco tempo, estava trazendo todo domingo aquela série Conhecendo Artistas pelo Mundo, né? E aquela série, ela modificou a minha percepção sobre a arte. Estudando os artistas para poder apresentá-los aqui no nosso canal, isso mexeu com a minha forma de enxergar a arte. E teve o Clécio Assunção, que deixou um comentário bem pertinente a esse momento que essa série causou em mim como artista, então por isso eu achei interessante trazer esse conteúdo, tá? Ele diz assim, ó: Olá Charles, tudo bem? Parabéns pelo trabalho, dificilmente comento seus posts, mas sempre estou acompanhando. Ao longo desses anos venho aprendendo muito com suas dicas e só tenho a agradecer. Gradativamente percebo a evolução em seus trabalhos, que por sinal são maravilhosos. Valeu! Vendo essa nova série Conhecendo Artistas pelo Mundo, percebo a renovação do artista e suas obras no decorrer de sua carreira, e isso é bastante inspirador. Abre os nossos olhos para um novo horizonte e nos traz a verdadeira essência da arte. Não sei se minha pergunta irá gerar um vídeo, mas eu ficaria grato se você pudesse me responder, ao menos por texto mesmo. Então, diante do grau de perfeição de sua arte, que por sinal é enorme, como você se vê diante desse conceito de arte? Como você se sente com seu atual trabalho? Você visa uma renovação similar à de Alissa Monks, que foi uma das artistas que a gente trouxe no quadro. Agregar uma nova expressão artística à sua técnica realista? Você visa uma renovação, né, para agregar? Bom, vamos tentar responder isso aqui. Vale lembrar que isso é tudo no improviso, tá? A gente não pensa o que vai responder. Eu ligo a câmera, leio o comentário aqui e vamos que vamos. A gente só escolhe o comentário. Bom, Clécio, sua pergunta é bem interessante. Por quê? Primeiro que há alguns anos atrás eu não me via como artista. Eu via simplesmente o meu trabalho como qualquer outro trabalho, que eu aprendi a copiar fotografias e comecei a ganhar dinheiro copiando fotografias. Depois eu aprendi ou fui desenvolvendo, de acordo com a necessidade, a possibilidade, né, de dar aula. E aí fui aprendendo aos trancos e barrancos, fui desenvolvendo isso ao longo dos anos e isso me ajudava a me sustentar, digamos assim, a pagar minhas contas e a viver da arte dessa forma. Então eu enxergava o meu trabalho simplesmente dessa maneira. Eu aprendi a desenhar fotografias e depois comecei a dar aulas só. Ou seja, eu acreditava que qualquer pessoa pode fazer isso, assim como eu acredito que qualquer pessoa pode fazer isso. Mas depois que eu li um livro que contava a história de Charles Chaplin, né, que minha vida, se eu não me engano, a biografia de Charles Chaplin, ele conta que ele passou exatamente por esse processo de vendo a sua arte como um mero trabalho, um trabalho como qualquer outro que qualquer pessoa pode aprender e assim desenvolver. Até que ele chega num ponto em que ele começa a perceber que o seu trabalho era mais que isso, porque através do seu trabalho ele poderia modificar vidas. Através do seu trabalho, ele poderia comunicar uma mensagem. Através do seu trabalho, ele poderia conscientizar as pessoas de um problema social, de uma mensagem que ele queria transmitir, enfim. E aí eu comecei a enxergar com mais carinho o trabalho que eu realizava e eu comecei a ver que ele poderia ser mais do que aquilo que eu simplesmente fazia, que era copiar fotografias ou ensinar técnica de desenho realista. Eu comecei a perceber que através das aulas eu poderia sim trazer uma nova percepção para o aluno, fazer ele entender a arte de uma forma diferenciada e assim enriquecê-lo como ser humano e a sua sensibilidade para enxergar a arte
e de maneira que isso enriquecesse ele para levar para outras áreas da sua vida. E eu comecei também a ficar mais criterioso para escolher as imagens para desenhar, porque se antes eu desenhava, sei lá, um artista, eu pegava um artista e desenhava simplesmente pela perfeição estética, pela beleza estética do trabalho, de luz e sombra e tudo mais, eu comecei a ficar mais exigente porque eu queria pegar imagens que transmitissem um sentimento, que transmitisse algo a mais. E aí eu comecei a usufruir dessa consciência de tentar transmitir através do meu desenho um sentimento, tentar provocar nas pessoas uma consciência, ainda que eu não soubesse qual, ainda que a imagem que eu escolha, de repente para mim diz algo que não diz para a pessoa que vê o meu trabalho, não tem problema, porque a pessoa ela vai se identificar de acordo com aquilo que ela vive, de acordo com os valores que ela traz, de acordo com a forma que ela enxerga a vida. E tá tudo bem, mas a questão é, eu quero provocar isso, eu quero provocar a diversidade de sentimentos nas pessoas, eu quero provocar alguma indagação, algum questionamento, alguma consciência, e isso para mim já é importante. E essa série, a gente começou trazendo, deixa eu só ver aqui o microfone se está dentro do tempo, beleza. Eu só quero, eu quis, na verdade, eu só queria trazer através dessa série a apresentação de novos artistas, de ver um artista bacana, um trabalho legal e pegar e apresentar aqui no YouTube o trabalho daquele artista. Só que conforme a gente foi estudando a história de cada artista para poder apresentar aqui, eu fui vendo que a história dele e o processo de evolução da sua consciência como artista era mais interessante do que as obras simplesmente que ele trazia. Então, a gente começou a conhecer trabalhos maravilhosos de alguns artistas, porém a história não era tão cativante. A história não trazia nenhum ensinamento, a história não trazia nenhum elemento que conectasse com o público que eu queria atingir. Então a gente começou a ficar mais criterioso, a gente via o trabalho do artista, mas a gente se interessava mais pela história por trás daquele trabalho ou daquela técnica do que necessariamente a técnica em si. E diante dessa conscientização, eu fui me sentindo pobre no sentido do meu trabalho, de simplesmente copiar uma fotografia, ainda que essa fotografia trouxesse alguma expressão de sentimento, ainda que essa fotografia trouxesse um questionamento social ou alguma coisa assim. Como aquela foto, aquele desenho que eu fiz do menino tirando a chupeta da boca e trazendo um cigarro, do fotógrafo Lilo Clareto, aquela imagem é uma imagem impactante, é uma imagem que para mim significou muito ter desenhado, né, ter feito aquele desenho. Mas hoje eu percebo que eu quero mais do que isso. Hoje eu queria trazer ao meu trabalho algum elemento mais autoral, tipo assim... sei lá, você quer ver? Eu vou compartilhar com vocês uma ideia que me é latente hoje. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, num lugar, ali com o celular na mão, e sem se olharem, e simplesmente cada um imerso no seu universo, e enquanto naquela mesma cena tem uma criança sentada no chão pedindo dinheiro. Ou seja, enquanto num bar tem duas pessoas totalmente alheias à realidade do encontro, também totalmente alheias à realidade social de uma criança passando fome, muitas vezes, está ali mergulhada no seu universo virtual e cada vez mais distante da realidade, né? da realidade real, visceral ali, se é que pode se dizer assim. Então, essa é uma cena que, por exemplo, eu gostaria de eu mesmo compor. De repente fotografar, de repente criar, de repente trazer um questionamento usando a técnica que eu desenvolvi ao longo dos anos, através do desenho realista, que eu sei que eu consigo, porque eu tenho uma experiência técnica que me permite pegar um traço de um desenho e colocar vida ali através de luz e sombra, pegar um rosto e conseguir colocar uma lágrima, conseguir colocar uma expressão naquele rosto. Hoje a experiência técnica de anos trabalhando com desenho realista e copiando imagens me trouxe essa bagagem que eu consigo criar uma imagem realista.
Então, se eu posso dizer que mudou alguma coisa na minha forma de ver o meu trabalho, mudou. Só que é algo que demora um tempo para ser trazido. Por quê? Porque eu vivo do desenho. Eu vivo do desenho, eu vivo das redes sociais. Eu tenho que desenhar muitas vezes cenas que estão no cotidiano, cenas de filme, cenas de coisas que estão em evidência, cenas de modelos que são belas. Enfim, eu tenho que trazer esse elemento porque é isso que faz com que as pessoas se interessem pelo meu trabalho, comprem meu curso, reconheçam o trabalho que eu trago e tudo mais. Mas paralelo a isso, eu tenho muita vontade de desenvolver um trabalho que traga um elemento mais autoral e que mostre o amadurecimento da minha compreensão como artista e assim consiga então comunicar uma mensagem às pessoas. E hoje a gente tem a faca e o queijo na mão, hoje a gente tem tudo na mão, hoje a gente tem os celulares para fotografar, a gente vê cenas no cotidiano que pode nos trazer uma ideia, um insight onde a gente possa ali registrar algo e depois desenhar aquilo. Hoje a gente não precisa só ficar entrando no Google e buscando imagens bonitas. A gente pode fazer as nossas imagens e depois desenhá-las. A gente pode registrar cenas do cotidiano que possam transmitir uma história, que possam contar um pouco do que a gente é e de como a gente sente o mundo à nossa volta. E compartilhar isso, para mim, traz mais um elemento de arte do que propriamente o lance técnico de copiar uma imagem. Então, se eu consigo dizer o que essa série causou em mim, foi isso. Não sei se eu fui claro, o Cléucio Assunção, mas eu acho que compartilhando essa ideia é o que me traz ler esse comentário seu e assim, de repente, enriquecer outros que estão assistindo esse vídeo e também passam por esse drama assim, pô, vou ficar só copiando imagem, eu queria fazer algo diferente. Então faça, fotografe, registre imagens, busque imagens à sua volta e tente desenhá-las. Às vezes coisas do cotidiano que aparentemente não tem significado algum pode causar um turbilhão de sentimentos em pessoas que veem o seu trabalho, ok? Já estendi demais nesse vídeo, mas é essa a minha resposta. Vejo vocês aí no próximo vídeo e não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante pra gente. Valeu ao Cléucio e a todos que acompanham. Grande abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo. Valeu!